Oi, você, eu sou a Grazi Hadid e esse é o nosso Encontro Sobrenatural. Aqui eu conto histórias de terror enviadas por inscritos, relatos reais e também histórias publicadas no Reddit. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante com que a gente consiga continuar produzindo conteúdo. E se você tem alguma história ou relato que queira enviar, o endereço do e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E dito isso, vamos às histórias de hoje. Eu vou contar 3 histórias sobre casas assombradas. E já vão me dizendo aí nos comentários se vocês curtem esse tipo de história, se vocês curtem esse tipo de tema. E vamos ao primeiro relato, que é a casa da vovó Maria. Meu nome é... pode me chamar de Fernanda. Por segurança, não vou revelar meu nome verdadeiro, nem a cidade onde isso aconteceu. Mas posso dizer que foi no interior de Minas. Todos os nomes que eu vou citar já estão trocados. Eu tinha 19 anos quando isso tudo aconteceu, e isso foi em 2019. Morava com meus pais numa cidade aqui de Minas, mas nossa família sempre teve raízes no interior. Minha avó paterna, a vovó Maria, tinha falecido no final de 2018. Ela deixou uma casa muito antiga na zona rural, numa cidadezinha de uns 3.000 habitantes. A casa da vovó era uma construção dos anos 40, toda de tijolos aparentes, com aquelas paredes bem grossas e pé direito alto. Tinha 4 quartos, uma sala enorme, cozinha com fogão a lenha e um quintal gigantesco com muitas árvores frutíferas. Era o tipo de casa que a gente via em filme, bem do interior mesmo. Acontece que depois que ela morreu, ninguém da família queria ficar responsável pela casa. Meus tios moravam todos na capital. Meu pai tinha o trabalho dele na cidade. Enfim, a casa ficou abandonada por quase um ano. Aí meu pai teve uma ideia. Por que você não vai passar umas férias lá? Aproveita e cuida da casa, vê se não tem nada estragado. Na época eu estava fazendo cursinho, tinha acabado o ensino médio, então férias eram bem-vindas. Além disso, sempre fui apaixonada por essa casa. Lembro das férias da minha infância lá, correndo pelo quintal, comendo goiaba direto do pé. Era um lugar mágico para mim. Então, em janeiro de 2019, lá fui eu. Meu pai me levou de carro, ficamos um dia organizando as coisas. Ele conferiu a parte elétrica, o encanamento e depois foi embora. Eu ia ficar 2 semanas sozinho. Nos primeiros dias, tudo normal. Eu acordava cedo, tomava café na varanda, lia uns livros, organizava os cômodos. A casa tinha aquele cheiro gostoso de casa de vó, cheiro de alfazema e sabão de coco. E aquilo ali era reconfortante. Mas aí, mais ou menos no 4º dia, começaram as coisas estranhas. Primeira coisa que notei foi de manhã quando eu acordava. Sempre tinha uma cadeira da cozinha fora do lugar. Eu sempre empurrava todas as cadeiras para debaixo da mesa antes de dormir. Era um hábito meu. Mas toda manhã, sem exceção, uma cadeira estava puxada, como se alguém tivesse sentado ali durante a noite. No início eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça, ou eu não lembro direito de ter arrumado. Mas aí eu comecei a prestar mais atenção. Todo dia, mesma coisa. Sempre a mesma cadeira, sempre na mesma posição. Depois começaram os barulhos. Eu estava acostumada com os sons da casa. Casa antiga faz barulho, o vento bate, madeira estala, mas isso era diferente. Era um barulho de passos no corredor, bem devagar, como se alguém caminhasse na ponta dos pés, tentando não fazer barulho. Primeira vez que eu ouvi, fiquei gelada. Eram umas 2 da manhã. Eu estava deitada no quarto que era da vó Maria. E ouvi claramente alguém andando pelo corredor. Passo, pausa, como se a pessoa parasse para escutar alguma coisa. Levantei da cama, abri a porta do quarto devagar, acendi a luz do corredor e nada. Corredor vazio, todas as portas fechadas como eu tinha deixado. E aí eu pensei, nossa, eu tô ficando paranoica. Deve ser o meu cansaço. Mas os passos voltaram na noite seguinte e na outra, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo ritmo. Passo, pausa, passo, pausa. E aí começaram a acontecer coisas que eu não tinha como negar. Numa noite, devia ser uns 2 dias depois, eu estava na sala assistindo TV.
Eram umas 10 horas da noite e eu resolvi ir para a cozinha pegar uma água. Quando voltei para a sala, a TV tinha mudado de canal sozinha. Tava passando aqueles programas antigos em preto e branco, coisa que eu nunca assistia. Achei estranho, peguei o controle, mudei de volta para o canal que eu estava assistindo, sentei no sofá e em menos de 5 minutos a TV mudou de canal de novo, para o mesmo programa preto e branco. Fiquei olhando para a TV, meio sem acreditar. Eu juro por Deus, como se alguém tivesse sentado do meu lado no sofá, eu senti o peso de uma pessoa afundando a almofada. Olhei para o lado e nada. Mas a almofada estava claramente afundada, como se alguém tivesse sentado ali. E aí eu comecei a ficar com medo de verdade. Liguei para o meu pai na manhã seguinte, contei o que estava acontecendo. Ele riu, disse que era impressão minha, que a casa vazia faz a mente pregar peças, mas eu sabia que não era impressão. Foi nessa mesma noite que tudo piorou. Eu estava no quarto, tentando dormir, quando ouvi uma coisa que me arrepiou completamente. Alguém mexendo nos armários da cozinha. Não era barulho de vento, não era a casa estalando, era claramente alguém abrindo e fechando as portas dos armários, uma por uma. Fiquei parada na cama, coração disparado, tentando decidir se ia levantar para ver ou se fingia que não tinha ouvido nada. Os barulhos continuaram por uns 10 minutos. Porta abre, porta fecha, porta abre, porta fecha. Quando finalmente parou, ouvi os passos de novo. Só que dessa vez não pararam no corredor. Vieram direto para o meu quarto. Eu juro que eu nunca senti tanto medo na minha vida. Os passos pararam bem na frente da porta do meu quarto. Eu conseguia ver pela fresta debaixo da porta que tinha uma sombra ali, bloqueando a luz do corredor. Fiquei uns 5 minutos em silêncio absoluto, só ouvindo meu coração batendo. Aí a maçaneta começou a girar, devagar, bem devagar, como se alguém tivesse cuidado para não fazer barulho. A porta não abriu. Graças a Deus eu tinha trancado. Mas a maçaneta girou completamente, para um lado e para o outro várias vezes. Depois parou. A sombra debaixo da porta desapareceu e eu ouvi os passos se afastando. Passei o resto da noite acordada, tremendo debaixo das cobertas. No dia seguinte, resolvi investigar. Fui conversar com a dona Creuza, uma vizinha da vovó Maria que morava a uns 200 metros da casa. Dona Creuza era amiga da minha avó há décadas, conhecia toda a história da região. Quando contei para ela o que estava acontecendo, vi o rosto dela mudar de expressão. "Ah, minha filha, eu imaginei que isso ia acontecer", ela disse, balançando a cabeça. Aí ela me contou uma coisa que ninguém da família nunca tinha me falado. A casa da vovó Maria não foi construída no terreno virgem. Antes dela, ali funcionava uma casa muito mais antiga dos anos 20, que pertencia a uma família chamada Santos. O patriarca, seu Joaquim Santos, era um homem muito reservado que morava sozinho depois que a esposa morreu. Ele tinha uma rotina muito rígida. Acordava cedo, cuidava da horta e toda noite, depois do jantar, ele sentava numa cadeira da cozinha para ler o jornal e fumar o cachimbo. Seu Joaquim morreu sozinho na casa de causas naturais, mas só foi encontrado 3 dias depois, quando a família dele decidiu vender o terreno. Derrubaram a casa antiga e meu bisavô comprou o lote para construir a casa nova, que depois virou da vovó Maria. "Só que tem uma coisa, filha", disse Dona Creuza. Seu Joaquim tinha muito apego àquele lugar. E quem conhecia ele dizia que ele sempre falava que ia cuidar daquela terra mesmo depois de morto. Quando ela falou isso, tudo fez sentido. A cadeira da cozinha, que todo dia amanhecia fora do lugar, a TV mudando para o programa antigo,
A sensação de alguém sentado no sofá era como se o seu Joaquim ainda estivesse fazendo a rotina noturna dele, só que na casa nova. Mas Dona Creusa não parou por aí. Ela me disse que ao longo dos anos, várias pessoas que visitavam a casa da vovó Maria relataram coisas estranhas, principalmente quando ficavam sozinhas lá. Barulhos na cozinha, passos no corredor, sensação de estar sendo observado. Sua avó nunca ligou muito para essas coisas, disse Dona Creusa. Ela dizia que se fosse o seu Joaquim, ele era bem-vindo, porque sempre foi um homem bom. Mas ela nunca ficou sozinha na casa à noite. Sempre tinha alguém da família junto. Voltei para casa meio aliviada de entender o que estava acontecendo, mas ainda assim com medo. Quer dizer, pelo menos não era nada maldoso, né? Mas continuar dormindo lá sozinha? Não sei não. Naquela noite, resolvi tentar uma abordagem diferente. Quando ouvi os passos no corredor, em vez de me esconder debaixo da coberta, levantei e abri a porta do quarto. Seu Joaquim? Falei baixinho pro corredor vazio. O senhor tá aí? Eu quero que saiba que eu respeito muito essa casa. Não vim aqui para incomodar. Parece loucura, né? Mas eu juro que eu senti uma mudança no ar. Como se uma tensão tivesse se dissipado. Os barulhos na cozinha continuaram naquela noite, mas de uma forma diferente, mais cuidadosa. Como se quem estivesse lá soubesse que eu estava ouvindo e não queria me assustar. E a partir daquele dia, as coisas mudaram. Os passos no corredor continuaram, mas a maçaneta do meu quarto nunca mais foi mexida. A cadeira da cozinha continuou amanhecendo fora do lugar, mas agora sempre tinha um jornal velho em cima dela, jornal que eu tinha certeza que não estava lá quando fui dormir. A TV ainda mudava de canal sozinha, mas agora eu até achava engraçado. Parecia uma forma dele mostrar que estava ali sem ser assustador. Nos últimos dias que passei na casa, desenvolvi até uma rotina estranha. Todo final de tarde, eu deixava uma xícara de café quentinho na cadeira da cozinha, junto com o jornal local. De manhã, o café sempre estava pela metade e o jornal claramente folheado. No último dia, quando eu estava arrumando minhas coisas para vir embora, encontrei uma coisa que me emocionou muito. Em cima da cômoda do quarto da vovó Maria, tinha uma foto antiga que eu nunca tinha visto. Era um homem idoso, de bigode, sentado numa cadeira, a mesma cadeira da cozinha. No verso, com uma letra miudinha e antiga, tinha escrito Joaquim Santos, 1952. Levei a foto para mostrar para Dona Creusa. Quando ela viu, sorriu. É ele mesmo, seu Joaquim. Sempre foi muito educado, muito respeitoso. Acho que ele só queria que você soubesse que ele estava ali, cuidando da casa. Hoje, 3 anos depois, a casa continua na família, mas ninguém fica lá sozinho à noite. De vez em quando eu volto lá, mas sempre com algum primo ou prima. E toda vez que eu vou, deixo um cafezinho na cadeira da cozinha. Porque, né, se o seu Joaquim tá ali há quase 100 anos cuidando daquele pedacinho de terra, o mínimo que a gente pode fazer é tratá-lo com o respeito que ele merece. A foto dele ainda está comigo e sempre que olho para ela, lembro da lição que aprendi naquelas 2 semanas. Nem toda assombração é coisa ruim. Às vezes é só alguém que amou tanto um lugar que não consegue partir. Gente, vamos lá. Realmente, às vezes nem toda assombração é uma coisa ruim, né? Às vezes são só fantasmas. Tem uma série Fantasmas, que tem na Netflix, eu acho. Só que na Netflix eu acho que só tem uma ou 2 temporadas, não sei. E aí, enquanto eu tava lendo, eu só tava imaginando, né? Porque a série mostra o outro lado também, né? Dos fantasmas que moram na casa tentando interagir com as pessoas. E acaba se tornando mais leve, não é nada de terror, é sério.
Mas assim, eu fiquei encucada aqui com o fato das coisas se materializarem, né? Porque, se eu não me engano, ela falou que ali no começo tinha um jornal que sempre aparecia. Depois ela comentou que ela deixava o jornal local. E o café. São muitos mistérios, né? Cada vez que eu leio, que eu ouço, que eu vejo um relato, ao invés de eu ter alguma explicação, eu acabo tendo mais perguntas, né? Sobre como que funciona esse mundo espiritual nosso. Eu tô assim com a mão no pescoço, gente, eu tô com uma dor no pescoço. Eu não sei se é torcicolo, eu não sei o que é. Mas é isso, o que vocês acharam desse relato? Me contem aí nos comentários. Vamos para o segundo relato, que é A Herança Maldita. Pode me chamar de Júlia. Tenho 28 anos, moro no interior do Rio Grande do Sul. Desde já, aviso que todos os nomes que eu vou mencionar estão trocados. Tudo começou em março de 2021. Eu tinha acabado de me formar em pedagogia e estava desempregada, morando ainda com meus pais. A situação financeira estava apertada para todo mundo, né? Pandemia, trabalho difícil de conseguir, enfim, vocês sabem como foi aquela época. Aí chegou uma notícia inesperada. Uma tia-avó minha, a Almerinda, tinha morrido. Eu mal conhecia ela, sabia que existia, mas nunca tinha conversado direito. Ela morava sozinha numa cidade pequena aqui da região, lugar de uns 5.000 habitantes, bem interiorano mesmo. O que ninguém esperava é que ela tinha deixado uma casa para mim no testamento. Quando o advogado ligou para minha mãe contando isso, a gente não acreditou. Por que ela deixaria uma casa para mim, que mal conhecia ela? Minha mãe tentou explicar. Aparentemente, a tia Almerinda não tinha filhos, não era casada, e eu era a única bisneta mulher da família que não tinha casa própria. Ela sempre dizia que toda mulher jovem precisava ter onde morar, explicou minha mãe. Acho que foi por isso. A princípio, fiquei super animada. Casa própria aos 25 anos era mais do que eu podia sonhar. Meus pais também ficaram felizes, porque significava que eu podia sair da casa deles e começar a minha vida independente. Fomos conhecer a casa numa sexta-feira. Era uma construção dos anos 60, bem grande, com 3 quartos, sala, cozinha enorme e um quintal com várias árvores. A casa estava em bom estado, pintada há pouco tempo, móveis conservados. Parecia perfeita demais para ser verdade. A única coisa estranha era que alguns vizinhos ficavam meio ressabiados quando a gente falava da casa. Nada muito óbvio, mas quando minha mãe comentou que eu ia morar lá, uma senhora na padaria fez uma cara esquisita e falou: "Ai, minha filha, que Deus te abençoe." Na época, não demos muita bola. Achamos que era só coisa de cidade pequena, onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. 2 semanas depois, me mudei. Meus pais me ajudaram a levar minhas coisas, organizamos tudo bonitinho, e eles voltaram para casa deles no domingo. Na segunda-feira, eu começaria a primeira noite sozinha na minha casa nova. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A casa era silenciosa, aconchegante, tinha um quintal lindo, onde eu podia sentar para ler. Eu estava me sentindo realizada, independente, finalmente um lugar só meu. Mas aí, na 4ª noite, começaram as coisas estranhas. Primeiro foram os barulhos. Eu estava na sala assistindo Netflix quando ouvi um tum na cozinha, como se algo tivesse caído. Fui ver o que era e não era nada. Tudo no lugar. Voltei para a sala e uns 10 minutos depois, outro tum, dessa vez no quarto. Fui conferir. Nada fora do lugar. Isso se repetiu a noite toda. Barulhos por toda a casa, como se coisas estivessem caindo. Mas toda vez que eu ia ver, tudo estava normal. Na manhã seguinte, resolvi perguntar para Dona Odete, uma vizinha do lado. Ela era uma senhora de uns 70 anos, super simpática, que tinha vindo me cumprimentar no dia que me mudei. Dona Odete, a senhora já ouviu barulhos estranhos vindo da minha casa? Como coisas caindo à noite?
A expressão dela mudou completamente. Ela olhou para casa, depois para mim e suspirou fundo. Ah, minha filha, eu tava esperando você perguntar isso. Tava esperando, por que não contou? Aí ela me contou uma coisa que me deixou congelada. A tia Almerinda não tinha morrido de causas naturais. Ela tinha tirado a própria vida. Segundo Dona Odete, a tia Almerinda vinha sofrendo de depressão há anos. Morava sozinha, quase não saía de casa. Não tinha amigos próximos. Ela foi encontrada de uma tal maneira, com uma corda, numa quinta-feira de manhã, pelo carteiro que estranhou o fato das correspondências estarem se acumulando. Mas por que ninguém me contou isso? Perguntei, chocada, né? Porque a família pediu para não espalhar. Eles não queriam que você soubesse que ia morar numa casa onde alguém tirou a própria vida. Eu fiquei muito abalada com essa informação, mas tentei ser racional. Quer dizer, era triste, mas não mudava o fato de que eu precisava de um lugar para morar. E tecnicamente, não era culpa da casa. Mas aí as coisas foram piorando. Na noite seguinte, os barulhos voltaram, só que mais intensos. Não era só um tum esporádico. Era como se alguém estivesse caminhando pela casa, mexendo em gavetas, abrindo e fechando portas. Eu checava tudo, sempre tudo no lugar, mas os barulhos continuavam. E aí começou uma coisa que me deixava muito desconfortável. Eu sentia que estava sendo observada, principalmente no quarto. Era uma sensação física mesmo, sabe? Como se alguém tivesse parado na porta me olhando. Numa noite, eu estava deitada tentando dormir quando senti isso muito forte. Abri os olhos e eu juro que eu vi uma sombra na porta do quarto. Não era sombra de árvore do quintal ou luz da rua. Era uma silhueta humana parada ali me observando. Acendi a luz rapidinho e nada. Porta vazia. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de uma semana dessas experiências, comecei a encontrar coisas fora do lugar. Não tinha mais barulhos. Objetos literalmente mudavam de posição. O espelho do banheiro que estava na parede na hora que eu fui dormir amanhecia virado de cabeça para baixo. Um copo, uma chave, por aí vai. E sempre uma sensação horrível no quarto, como se alguém estivesse ali comigo. Quando eu resolvi ligar para minha mãe, contar o que estava acontecendo, ela ficou preocupada e sugeriu que eu voltasse para casa deles por uns dias até as coisas se acalmarem. Mas eu, teimosa, pensei, não vou deixar uma casa por causa de impressão. É minha casa, eu que mando aqui. Grande erro. No dia seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na sala, eram umas 11 da noite, quando ouvi um barulho diferente vindo do quarto. Não eram mais aqueles tuns ou passos. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Fui até a porta do quarto e escutei. Silêncio total. Abri a porta, acendi a luz e, até hoje, eu me arrepio de lembrar do que eu vi. A corda que eu usava para secar roupa no quintal, que eu tinha certeza absoluta que estava guardada no armário da área de serviço, estava no meio do quarto. Não jogada aleatoriamente. Estava disposta no chão, formando um círculo perfeito, bem onde seria o centro do quarto. E no meio do círculo tinha uma cadeira. Eu entrei em pânico. Peguei a corda, joguei no lixo, empurrei a cadeira de volta para a cozinha e saí da casa naquela mesma noite. Fui direto para a casa dos meus pais, dirigindo quase 3 horas de madrugada, chorando no caminho. No dia seguinte, contei tudo para os meus pais. Meu pai, que sempre foi cético, disse que eu devia ter colocado aquelas coisas ali dormindo, tipo num estado de sonambulismo. Mas minha mãe ficou preocupada. Filha, se você não tá se sentindo bem naquela casa, não força, não vale a pena. Mas eu ainda não queria desistir. Era minha primeira casa própria. Resolvi voltar, mas dessa vez levei minha prima para ficar comigo uns dias.
Ela é 2 anos mais nova que eu. Sempre foi corajosa, meio desacreditada, dessas coisas de assombração. Pensei que com ela junto eu ia me sentir mais segura. Voltamos na terça-feira. Expliquei pra ela o que tinha acontecido. Ela riu, disse que eu estava muito neurótica e que ia me ajudar a desmistificar essas coisas. Na primeira noite com ela lá, nada aconteceu. Dormimos bem, acordamos normais. E ela ficou toda convencida. Tá vendo? Era tudo da sua cabeça mesmo. Mas na segunda noite, a gente estava assistindo filme na sala quando começaram os barulhos na cozinha. Ela olhou pra mim com cara de espanto. Que barulho é esse? É o que eu tava te falando, respondi. A gente foi até a cozinha juntas, nada fora do lugar, mas os barulhos continuavam. Como gavetas abrindo e fechando, só que a gente estava vendo que as gavetas não estavam se mexendo. Ela ficou meio perturbada, mas ainda tentou encontrar alguma explicação. Deve ser o vento, o cano ou... E aí os barulhos pararam e a gente voltou para a sala. Mas 2 horas depois, quando a gente foi dormir, aconteceu algo que deixou ela completamente em choque. Nós estávamos cada uma na sua cama. Ela dormia no segundo quarto. Quando ouvimos claramente alguém andando no corredor. Passos lentos, pesados, como se a pessoa estivesse arrastando os pés. Ela sussurrou do quarto dela. Júlia, você tá ouvindo isso? Tô, respondi também sussurrando. Os passos pararam bem na porta do meu quarto. A gente ficou em silêncio absoluto por uns 5 minutos. E aí ouvimos a maçaneta do meu quarto girando devagarinho. Ela levantou da cama dela, veio correndo para o meu quarto e nós duas ficamos abraçadas, tremendo de medo, ouvindo a maçaneta girar por quase 10 minutos. No dia seguinte, ela estava visivelmente abalada. Júlia, me desculpa, mas eu não consigo ficar aqui. Tem alguma coisa muito errada nessa casa. E ela foi embora naquele mesmo dia. Fiquei sozinha de novo, mas agora com uma sensação muito pior, porque não era mais coisa da minha cabeça. A minha prima também tinha visto, também tinha ouvido, então era real. Foi aí que eu resolvi investigar mais a fundo. Voltei na Dona Odete e perguntei se ela sabia mais detalhes sobre a morte da tia Almerinda. E ela me contou algo que me deixou ainda mais apavorada. Aparentemente, nos últimos meses de vida, a tia Almerinda vinha relatando para algumas pessoas que ela não conseguia mais ficar sozinha na casa. Dizia que sentia uma presença constantemente, que ouvia barulhos, que tinha a impressão de que alguém estava sempre observando ela. Ela chegou a dizer para mim que não aguentava mais, contou Dona Odete, que preferia morrer a continuar vivendo com medo dentro da própria casa. Gente, quando ouvi isso, tudo fez sentido de uma forma terrível. A tia Almerinda não tirou a própria vida só por depressão. Ela tirou porque não conseguia mais aguentar o que quer que fosse que estava naquela casa. E agora a mesma coisa estava acontecendo comigo. Naquela noite, sozinha na casa, tive a pior experiência da minha vida. Eu estava no quarto tentando dormir quando senti alguém sentar na cama do meu lado. O colchão afundou com o peso de uma pessoa. Olhei para o lado e não tinha nada, mas o colchão continuava afundado. Aí eu senti uma mão gelada tocar o meu braço. Eu gritei tanto que eu acho que a cidade inteira ouviu. Saltei da cama, acendi todas as luzes da casa, peguei minha bolsa e saí correndo. Nunca mais voltei naquela casa. No dia seguinte, liguei para o advogado e disse que eu queria doar a casa. Ele ficou surpreso, tentou me convencer a não tomar uma decisão precipitada, mas eu fiquei irredutível. Eu não quero mais nada com essa casa. Podem doar para quem quiser, podem vender, podem derrubar, eu não volto lá. Hoje, 2 anos depois, a casa continua vazia. Já passou por 3 famílias diferentes e nenhuma ficou mais de 2 meses. A última vez que soube, estava sendo usada só como depósito. Dona Odete me contou que os vizinhos acham que a casa é carregada,
que tem alguma coisa ali que não deixa ninguém viver em paz. Eu não sei o que era, se era o espírito da tia Almerinda ou se era algo que já estava lá antes e que levou ela a tirar a própria vida. Só sei que era algo que não queria companhia, algo que preferia a casa vazia. Hoje eu moro num apartamento alugado aqui na minha cidade, pago com muito sacrifício, mas durmo tranquila. Porque aprendi uma coisa, nem toda herança é uma bênção. Às vezes algumas coisas são deixadas pra gente por um motivo que não é bom. Se algum dia alguém oferecer uma casa de graça pra vocês, pesquisem bem a história do lugar. Conversem com os vizinhos, perguntem por que lá tá sendo dada assim, né, de graça. Como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu acho que foi a melhor coisa que ela fez, né? Deixar essa casa pra lá. Mas assim, coitada dessa tia Almerinda, né? Que teve que passar por isso, não sabemos quanto tempo que ela passava por isso, quando começou. Mas ela deixou a casa de herança para a única bisneta que não tinha casa própria e nem se deu ao trabalho de escrever um bilhetinho, assim, né? Minha querida bisneta, vá, mas vá preparada para falar de um jeito mais de boa. Não sei, ela poderia ter avisado, né? Ou será que ela já deu sabendo? Não sei. Como ela fala aqui, às vezes algumas coisas são deixadas pra gente por um motivo que não é bom. Então, vai saber, né? E o que vocês acham aí? Eu fico sempre curiosa pra saber qual que é a história da casa, o que aconteceu antes, e aí ter uma resolução, né? Mas a gente sabe que, na realidade mesmo, é mais difícil de entender isso, de descobrir esse tipo de coisa, né? E vamos para o terceiro relato de hoje, que é o último também. E o nome é A Casa do Arremate. Eu me chamo Fulana, tenho 32 anos, sou casada, tenho uma filha de 8 anos e moro no interior de São Paulo. Todos os nomes já estão trocados e não vou dar detalhes de localização, ok? Vou direto ao ponto. Tudo começou em setembro de 2020. Vocês lembram como estava a situação naquela época, né? Pandemia, todo mundo em casa, economia difícil. Meu marido, Ricardo, trabalha como autônomo na área da construção e o trabalho tinha diminuído muito. Estávamos morando numa casa alugada pequena, pagando R$800 por mês e estava pesado no orçamento. Foi quando a minha sogra, Dona Conceição, nos contou sobre um leilão de imóveis que ia acontecer na cidade vizinha. Ela tinha visto no jornal e teve uma casa que chamou a atenção dela porque o preço estava muito baixo para a região. Vocês deviam dar uma olhada, disse ela. Casa de 3 quartos, quintal grande, num bairro bom, e o lance mínimo é de 35 mil. Mesmo que vocês paguem mais um pouco, vai sair muito mais barato que continuar pagando aluguel. Eu e Ricardo ficamos interessados. A gente tinha uma reserva de uns 50 mil guardada há anos para comprar uma casa própria. Mas sempre achávamos que não ia dar. Com um leilão, talvez fosse essa a nossa chance. Fomos ver a casa numa segunda-feira. Era uma rua tranquila, bairro residencial, casas bem cuidadas. A casa em si era dos anos 80. Bem conservada, com 3 quartos, sala grande, cozinha boa e um quintal enorme com várias árvores. Perfeita para nossa filha, a Isabela, brincar. A única coisa estranha era que, mesmo sendo num bairro bom e a casa sendo bonita, não tinha mais ninguém interessado. O corretor do leilão disse que algumas pessoas tinham ido ver, mas desistiram por motivos pessoais. Na época, não demos muita importância. Pensamos que talvez fosse porque o leilão exigia pagamento à vista, o que nem todo mundo tem condição. O leilão foi numa sexta-feira. Apareceram umas 5 pessoas, mas quando começaram os lances, só sobramos eu e Ricardo e mais um casal. Conseguimos arrematar a casa por 42 mil, um preço que era inacreditável para aquela região. Voltamos para casa eufóricos, finalmente íamos ter casa própria.
Isabela ficou super animada quando contamos que ela ia ter um quarto só dela e um quintal grande para brincar. O processo foi bem rápido. Em 2 semanas já tínhamos as chaves. Organizamos a mudança para a primeira semana de outubro. No dia da mudança aconteceu uma coisa que devia ter sido um sinal de alerta, mas na época não demos importância. Isabela, que sempre foi uma criança super animada e falante, ficou muito quieta quando entrou na casa. Ela ficou grudada em mim, meio assustada, olhando para os cantos como se estivesse vendo alguma coisa. "Mãe, eu não gosto desse quarto", ela disse quando mostrei o quarto que seria dela. Era o maior dos 3 quartos, com uma janela grande e vista para o quintal. "Por que não, amor? É lindo." "Tem alguém aqui", ela disse baixinho. O Ricardo riu. "Claro que tem alguém aqui, tem a mamãe, tem o papai, tem você." Mas ela balançou a cabeça. "Não, tem mais alguém." Achamos que era só a ansiedade da mudança. Criança sempre fica meio perdida em lugar novo. Colocamos ela para dormir no nosso quarto nas primeiras noites, enquanto organizávamos as coisas. E realmente, nos primeiros dias, tudo parecia normal. A casa era silenciosa, aconchegante, o quintal era lindo. Mas aí, depois de mais ou menos 1 semana, começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Primeiro foi com a Isabela. Ela começou a ter pesadelo toda noite. Acordava chorando, dizendo que a senhora do quarto não deixava ela dormir. "Que senhora, amor?" "A senhora que fica sentada na cadeira olhando para mim." A gente olhava para o quarto dela e obviamente não tinha cadeira nenhuma, muito menos uma senhora. Pensamos que eram só pesadelos mesmo, coisas de criança se adaptando à casa nova. Mas aí eu também comecei a perceber coisas estranhas. De manhã, quando eu acordava, sempre tinha alguma coisa fora do lugar da casa. A porta da geladeira entreaberta, uma gaveta da cozinha puxada, a TV da sala mudada de canal. E eu questionava: "Ricardo, você mexeu na geladeira ontem à noite?" E ele respondia: "Não, por quê?" "Porque estava aberta de manhã." Ele achava que era distração nossa. Casa nova, rotina diferente, era normal esquecer de fechar as coisas direito. Mas aí começaram os barulhos. Todo dia, por volta das 2 da manhã, eu ouvia alguma coisa no corredor. Passo, como se fossem passos de alguém usando chinelo. Aquele barulho característico do chinelo batendo. Sempre a mesma sequência, passos saindo do quarto da Isabela, onde ela ainda não estava dormindo, e indo até a cozinha, ficando lá uns minutos e voltando para o quarto. A primeira vez que eu ouvi, achei que era o Ricardo se levantando para beber água, mas quando perguntei, ele disse que não tinha levantado. "Deve ter sido um sonho", ele disse, mas não era sonho. Acontecia toda noite, sempre no mesmo horário. E a Isabela continuava se recusando a dormir no quarto dela. "Mãe, a senhora não gosta quando eu entro lá. Ela fica brava." Começamos a ficar preocupados. Será que tinha algo na casa que estava afetando psicologicamente a nossa filha? Resolvemos procurar o antigo dono para saber mais sobre a história do imóvel. E foi aí que descobrimos por que a casa tinha ido para leilão. O dono anterior, um senhor chamado Getúlio, tinha morrido lá há 2 anos, mas não tinha família para herdar, então a casa ficou abandonada até ir parar na justiça. O vizinho, seu Mário, contou pra gente que o Getúlio morava sozinho há anos, depois que a esposa tinha morrido de câncer. "Coitado do seu Getúlio", disse o Mário. "Depois que Dona Josefa morreu, ele nunca mais foi o mesmo. Vivia falando que ouvia ela andando pela casa, que ela ainda cuidava dele." "Ela morreu na casa?" eu perguntei. "Morreu sim, no quarto grande, aquele que dá pro quintal. Foi um sofrimento danado a coitada. Ficou de cama em 6 meses antes de morrer." Quando eu ouvi isso, eu gelei. O quarto onde Dona Josefa morreu era exatamente o quarto que seria da Isabela. O quarto onde ela dizia que tinha uma senhora. Contei pro Ricardo o que tinha descoberto e ele ficou pensando sobre aquilo. "Você acha que
Não sei o que achar, respondi. Mas uma coisa é certa, nossa filha não vai dormir naquele quarto. Decidimos trocar os quartos. A Isabela ficaria com o menor, que era originalmente para ser escritório, e transformaríamos o quarto grande na nossa suíte. Na noite da mudança dos móveis, aconteceu algo que mudou tudo. A gente estava terminando de arrumar a nossa cama no quarto novo, quando a Isabela veio correndo da sala chorando. Mãe, aquela senhora tá brava. Ela não quer que vocês durmam no quarto dela. O que foi que aconteceu, meu amor? Ela estava na sala, de pé, na frente da TV, olhando para mim com cara feia. Aí ela apontou pro quarto e balançou a cabeça que não. Meu marido tentou acalmar nossa filha, mas eu vi que ele estava abalado também. Porque pela primeira vez, ela tinha visto alguma coisa fora daquele quarto. Naquela noite, dormíamos todos juntos na sala, nos sofás. E pela primeira vez desde que nos mudamos, os passos no corredor não aconteceram. No dia seguinte, voltamos tudo pro lugar. Isabela no quarto pequeno, nós no nosso quarto original, e o quarto grande ficou como estava. E os passos voltaram naquela mesma noite. Mas agora eles eram diferentes. Mais frequentes, mais agitados. Em vez de ir só até a cozinha, os passos andavam pela casa toda. Sala, cozinha, área de serviço, corredor. E começaram a acontecer outras coisas. De manhã, eu encontrava as cortinas do quarto grande abertas, sendo que eu tinha certeza que tinham ficado fechadas. A cama, que a gente nem usava, amanhecia desarrumada, como se alguém tivesse dormido nela. Uma vez encontrei um copo de água na mesa da cabeceira do quarto, com uma cartela de remédio do lado. Remédio que não era nosso, que a gente nunca tinha visto. Quando mostrei pro Ricardo, ele ficou pálido. Fulana, isso tá ficando muito estranho. Estranho é pouco, eu respondi. Preciso entender o que tá acontecendo. Voltei no seu Mário, perguntei mais detalhes sobre a dona Josefa. Ele me contou que ela era uma mulher muito apegada à casa, muito cuidadosa com tudo, que mesmo doente insistia em levantar da cama para verificar se as portas estavam trancadas, se a cozinha estava limpa e por aí vai. Ela dizia que não conseguia descansar se não soubesse que tudo estava em ordem, contou o seu Mário. Mesmo no quintal, quando quase não conseguia andar, ela insistia em dar uma volta pela casa toda noite antes de dormir. E aí ele me contou uma coisa que explicou tudo. Dona Josefa usava sempre um chinelo de quarto que fazia muito barulho. Era um flip-flop. A gente ouvia ela andando pela casa toda noite conferindo as coisas. Quando eu ouvi isso, tudo se encaixou. Os passos de chinelo que eu ouvia toda noite, a porta da geladeira entreaberta, as gavetas puxadas, a TV mudando de canal. Dona Josefa ainda estava cuidando da casa dela. Só que agora tinha uma família nova morando lá, e ela não sabia como lidar com isso. Naquela noite, resolvi fazer uma coisa que pode parecer maluquice, mas precisava tentar. Quando ouvi os passos começarem, ao invés de fingir que eu estava dormindo, levantei e fui até o corredor. Dona Josefa, se a senhora está aí, eu quero conversar. E os passos pararam imediatamente. Meu nome é Roberta. Eu, meu marido e minha filha moramos aqui agora. A gente não veio para incomodar. A gente só quer viver em paz. E aí um silêncio total. Nós podemos dividir a casa com a senhora. A senhora pode continuar cuidando das coisas, mas por favor, não assuste nossa filha. Ela é só uma criança. Fiquei uns 5 minutos no corredor escuro, esperando alguma resposta. Nada aconteceu e eu voltei pro quarto. Na manhã seguinte, pela primeira vez em semanas, nada estava fora do lugar. A geladeira estava fechada, as gavetas estavam no lugar, a TV no canal que a gente sempre tinha deixado. E a Isabela dormiu a noite toda sem pesadelos. Pensei que o problema tinha se resolvido, mas me enganei. 2 dias depois, as coisas voltaram, só que piores, muito piores.
Uma noite, o Ricardo acordou com sede e foi até a cozinha beber água. Quando voltou pro quarto, estava branco de susto. Fulana, tem uma mulher sentada na mesa da cozinha. Como assim? Uma senhora idosa de camisola branca sentada na cadeira da cozinha, de costas para a porta. Quando eu entrei, ela se virou para mim e me olhou, e eu saí correndo. O Ricardo não é de inventar história. Se ele disse que viu, é porque ele viu. Na manhã seguinte, perguntei para Isabela se ela tinha visto mais alguma coisa. E ela me respondeu: a senhora tá triste, mãe. Ela fica chorando no quarto dela a noite toda. Como você sabe? Porque eu ouço. Ela chora baixinho, como a vovó fazia quando o vovô morreu. Era impossível continuar daquele jeito. A nossa filha não conseguia dormir direito, meu marido estava com medo de levantar à noite e eu vivia tensa, sempre esperando alguma coisa acontecer. Decidimos então procurar ajuda. Fomos numa igreja que tinha perto de casa, conversamos com o pastor, contamos o que estava acontecendo. Ele se ofereceu para ir na nossa casa fazer uma oração e dar uma bênção. No domingo à tarde, o pastor foi lá em casa com mais 2 membros da igreja. Eles oraram em todos os cômodos, leram salmos, pediram para que qualquer espírito que tivesse ali encontrasse paz e partisse para o descanso. Naquela noite, de novo, em muito tempo, conseguimos dormir tranquilos, sem passos, sem barulho, sem nada. Achamos que tinha resolvido. Mas na segunda-feira à noite tudo voltou. Só que agora tinha uma diferença. Não eram mais só os passos, eram vozes. Puta merda. Eu ouvia claramente uma conversa na cozinha. 2 vozes. Uma de mulher, que seria da dona Josefa, e uma de um homem, que provavelmente seria o seu Getúlio. Eles conversavam baixinho, como um casal que está tentando não acordar ninguém. Não dava para entender o que eles diziam, mas o tom era de discussão, como se estivessem discordando de alguma coisa. E a Isabela começou a ver os 2. Mãe, agora tem um senhor também. Ele não gosta que a gente more aqui. Como assim, meu amor? Ele fica bravo quando a gente mexe nas coisas da casa. A senhora fica defendendo a gente. Aí eles brigam. Pela primeira vez eu entendi o que estava acontecendo. A dona Josefa, que sempre foi cuidadosa e acolhedora, tinha aceitado nossa presença na casa. Mas seu Getúlio, que nunca se conformou com a morte da esposa, não queria dividir o espaço. E eles estavam brigando por nossa causa. Foi aí que tomamos a decisão mais difícil dos últimos anos. Colocamos a casa à venda. Não adiantava mais tentar conviver. A situação estava afetando a nossa família e principalmente a nossa filha. Ela estava com medo, não queria brincar sozinha, vivia grudada em mim ou no pai. Colocamos a casa no mercado por 85 mil. Já tínhamos valorizado com algumas reformas. Apareceram vários interessados, mas sempre acontecia a mesma coisa. As pessoas vinham ver, gostavam, mas na hora H desistiam por motivos pessoais. Até que um dia apareceu um comprador diferente. Um senhor evangélico bem religioso que disse que não se importava com as energias ruins porque tinha fé suficiente para limpar qualquer lugar. Vendemos para ele por 80 mil. Com um lucro de quase 40 mil, conseguimos dar entrada numa casa nova, num bairro diferente. O interessante é que no dia que entregamos as chaves, Isabela se despediu da casa. Tchau, dona Josefa. Tchau, seu Getúlio. Vocês podem ficar na casa de vocês agora. E quando a gente estava saindo, ela olhou para trás e acenou, como se estivesse vendo alguém na janela. Eles estão na janela, mãe. A dona Josefa está sorrindo. Hoje, moramos numa casa nova, sem histórias, sem fantasmas. Isabela voltou a ser a criança alegre de sempre, dorme no quarto dela sem nenhum problema. Às vezes penso em dona Josefa no seu Getúlio. Espero que tenham encontrado paz na casa deles, sem estranhos para incomodar sua rotina de casal que nem a morte conseguiu separar. Algumas casas vêm com mais do que
móveis e memórias. Algumas vêm com inquilinos que nunca assinaram um contrato de locação. É verdade. Gente, que doideira, cara. Esse é o fim do relato. No começo eu estava puta da vida com a dona Josefa, que eu falei assim, cara, o que essa mulher quer, né? Pelo amor de Deus, dona Josefa, vai em paz, minha filha, vai pra luz. Mas aí não, era o seu Getúlio, que tava infernizando também. E assim, né, é mais uma dúvida que eu tenho de que... E assim, até onde eu sei, essas pessoas, esses espíritos, essas almas, né, que ficam nos lugares, alguns não têm consciência que partiram, outros têm a consciência, mas escolhem ficar. E aí eu não sei como que acontece a interferência da espiritualidade nisso, mas eu imagino que não aconteça uma interferência, né? Que eles serão ajudados, sim, mas quando eles estiverem prontos para isso, quando eles aceitarem realmente. E aí eu imagino que seja uma decisão do próprio espírito ficar ou não. E aparentemente foi o que eles decidiram, né? Mas bem interessante essa história também. E esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de tema, comentem aí também para eu poder saber e trazer mais relatos. E enviem também suas histórias e seus relatos, que serão sempre muito bem-vindos, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.